Olá, boa noite. Estamos ao vivo com o nosso programa Aprendendo a Ser, aqui na TVR Sul. Hoje nós vamos entrevistar a Andresa. Boa noite, Andresa. Olá, boa noite a todos. Muito prazer novamente estar aqui. Obrigada, Gi, pelo convite. Hoje com um tema já que a gente vem conversando sobre constelação familiar, sistêmica e com regressão quântica. E o nosso programa em especial hoje é porque nós vamos fazer um grupo logo em seguida do programa. Então nós vamos falar um pouquinho do que é a constelação. E quem estiver aí ao vivo com a gente, que se quiserem tirar as suas dúvidas, aproveitem e a gente vai estar aqui para esclarecer. Andresa, o que é a constelação sistêmica familiar? Bom, boa noite. Nós estamos eu sou convidada a participar desde dezembro. Nós estamos trazendo assuntos pausados dentro de uma psicologia sistêmica, dentro do que é abordado com o tema do mês. E hoje a Giane, essa semana, me pediu para falar sobre a própria constelação sistêmica, né, Gi? E sobre a constelação quântica, que a gente pode abordar, de repente, de uma outra maneira, mais à frente, e focar simplesmente no sistema familiar mesmo. Então, a constelação ela é uma técnica e uma ferramenta de harmonização e pacificação para alinhar o campo inconsciente do sistema familiar. Por que eu trago pausadamente? Para assimilar, né? E para quem não está familiarizado com esses termos, é difícil entender. Para quem vivencia a constelação, já é difícil. Né? Na hora, eu tenho experiências de a pessoa nunca ter participado e disse, nossa, o que é isso? A constelação, ela trabalha o nosso campo inconsciente familiar. Tá? Nós temos o inconsciente individual, mas nós herdamos dos nossos antepassados todos os registros vividos, dores, mágoas, sofrimento, tristeza, decepção, ódio, suicídio, depressão, as dores físicas, emocionais, mentais, dos nossos antepassados. E vem, não adianta, pode ter sido uma tataravó que viveu algo e foi mal resolvido e vem até o meu campo. E vai para os meus filhos, vai para os meus netos, bisnetos, enquanto alguém não parar e dizer, chega, eu entendi que veio da minha tataravó, isso não para. E acaba virando uma maldição, dependendo do tema e do assunto, dentro do sistema. E ocorre sofrimento, muito sofrimento. Então, a depressão, né, a ansiedade, vários conflitos que hoje atinge a humanidade como um todo, tem como alinhar, tem como botar uma ordem na mente do ser humano e entender o meu sistema familiar. E a constelação, eu trabalho tanto individual como em grupo. Né? Inclusive, hoje nós estamos lançando o nosso primeiro grupo aqui, né? no Sangão vai ser, para ter pessoas se tratando e vivenciando a constelação. Porque ela é uma junção de várias áreas da própria psicologia. Ela envolve o lado fenomenológico, que vem a ser entender os fenômenos naturais que acontecem dentro da minha família, que o que está na minha família está na natureza, porque tudo somos um só. Então, a constelação no grupo funciona como um teatro, para quem nunca participou, como se fosse um teatro, muitas vezes sem fala, e outras vezes com falas, onde as pessoas entram como representante do meu sistema familiar, e eu, como consteladora e facilitadora do sistema, eu vejo aonde estão os erros, as falhas, e ajudo a alinhar o sistema. E individual, quando não são pessoas, eu trabalho com bonecos e tem outras técnicas de trabalhar também. E ela é muito rápida, ela é muito certeira, porque ela é quântica, né? Ela busca alinhar inconscientemente. Eu brinco dizendo que é como uma teia de aranha, que nós estamos no meio, e a constelação vem para puxar o primeiro fiozinho que achou e começa a puxar devagarinho, até botar uma ordem, alinhar. E nós começamos a ter paz, começamos a ter harmonia, começamos a viver sem sofrimento e sem medicação. E por que a gente está trazendo isso para cá, né, para o Sangão? Devido a essas demandas mesmo que a gente percebe nos atendimentos e que médicos, psiquiatras já não dão conta, né? E que, enfim, tem alternativas, tem soluções.
Andresa, pode explicar um pouquinho assim, será que é toda dor na coluna que vem vem desse processo de problemas no sistema familiar? Será que toda doença tem um motivo? É assim? Sim, toda doença física tem uma causa emocional, mental ou espiritual. Tem. Né? E a própria linguagem do corpo. Eu conheço não sei se as pessoas conhecem, a Cristina Cairo, né? Uhum. A Cris, ela é presidente do Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo em São Paulo. Eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente em 2012 e estudei muito a Cris, tenho os livros delas e sigo ela. Ela fala claramente, né? E é real, porque eu vivencio isso e meus clientes vivenciam. Qualquer dor, qualquer quebrar de unha tem uma causa. Né? Eu até falei de quebrar de unha, que foi um exemplo que eu tive na semana passada, que eu quebrei minha unha e machuquei meu dedo. E eu fui lá estudar o que era o dedo indicador da mão direita. E na hora que eu li o que era, putz, é isso mesmo. Eu fui lá e fiz uma constelação, óbvio. Uhum. Aí eu tratei isso, não tive mais dor. Então, está sendo avisado diariamente. Existem os sinais, né? Exatamente, existem sinais diários que nos mostram o caminho certo e nós nos cegamos devido às dores do nosso sistema familiar e nós cometemos erros. E nisso há sofrimento. E quando não é visto, atinge o corpo físico. Assim como tem a nutricionista, né, o nosso corpo apresentando os sinais que está precisando de uma atenção na alimentação, existe também os sinais através da constelação que precisa ser olhado. Isso. Eu estava numa palestra e no final uma moça me procurou e comentou assim, eu me identifiquei com o que tu comentou ali, das dores do corpo, né? Que ela sentia dor na coluna e falou assim, eu tenho depressão, já fui em médicos, psicólogos e eu não consigo nem trabalhar. Essa semana eu já não estou indo trabalhar, nem vou, porque eu estou sem força. Então, o que pode se analisar neste caso? Qual seria a solução para essa pessoa com depressão e relatando isso? A depressão é uma ausência de pai ou mãe, ou os dois, ou algo dentro de mim. É um vazio imenso. Vou dar um exemplo de uma constelação que eu fiz agora no Rio Grande do Sul, no sábado. Sábado atendi lá, nós fizemos 14 constelações durante o dia, foi um trabalho lindo. E um deles, uma moça relata um vazio, uma dor, um sofrimento. Ela disse que nada tinha sentido, relatou a vida dela. Nós fomos fazer constelação. Nisso, uma pessoa se sentiu que era ela, se abaixou, fechou os olhos, estava de cabeça para baixo, e nisso entra uma outra pessoa do lado dela. E se deita do lado dela numa posição fetal. E a mãe entra no campo e a mãe visualiza aquele bebê. E nisso nós colocamos a alma dela representando junto, né, no grupo. E vai, no desenrolar da constelação, para dar uma resumida, foi uma gestação gemelar. E aquele feto, o primeiro não foi visto. Ele não foi visto porque, imagina, ela tem 52 anos, 52 anos atrás, não foi visto que perdeu um irmão. E ela sentiu um vazio, uma depressão, uma tristeza muito grande. Se chama Síndrome do Gêmeo Desvanecido? Isso. Certo. Então, no trabalho da constelação, nós fizemos esse reconhecimento, foi muito natural e espontâneo, foi muito lindo, e ela já me relatou melhoras. No primeiro dia, no domingo, ela se sentiu estranha, na segunda, estranha, mas na terça-feira eu tenho as mensagens que ela agradece muito, porque começou a preencher. Porque, por exemplo, uma questão gemelar é uma alma só, que se divide em duas pessoas. Então, nisso, eu já tinha essa teoria vivenciado, e na prática, ver um trabalho desse é muito lindo, porque preenche a pessoa. Por isso que eu disse, depressão é pai ou mãe, ausência, ou algo, falta alguma coisa. E a constelação traz à tona de uma maneira muito natural, porque a gente trabalha com o campo morfogenético do sistema familiar. Existe um campo
do meu sistema familiar, que tem todos os registros a nível inconsciente, que está comigo. Então, eu sinto as dores dos meus antepassados, eu sinto o sofrimento, e eu não sei o que é. E às vezes eu acho que eu estou louca, e às vezes eu acho que eu estou surtando, porque é um vazio, é uma coisa estranha, eu não sei o que é. E, na verdade, é um alinhamento. Na verdade, é tu reconhecer. Tem pessoas que têm pai e mãe presente, mas de tanto trabalhar, fazer atividades diárias, não consegue dar atenção para aquela criança e ela se sente prejudicada. Então, ela cresce com aquele vazio. Ou, muitas vezes, os pais dão muito presente, muitos brinquedos, muito para compensar a ausência, e cria uma criança depressiva, porque, na verdade, a criança precisa do olhar do pai, o olhar e o afeto da mãe. O olhar puro, na verdade, sem nenhum tipo de comportamento agressivo, nenhum tipo de comportamento violento que vem desses pais. Só que é óbvio que esses pais repetem o que aprenderam. Uhum. E no caso, quando acontece o grupo, Andresa, como fica assim? Como as pessoas participam e a resposta vem de imediato, a cura? Como acontece? Qual é o tempo? Tem um tempo estimado para cada pessoa? Só para esclarecer para quem está assistindo. Não tem um tempo, não tem uma regra, né? Eu tenho vivência. E, para mim, na minha vida, hoje é muito imediato, né? Eu faço uma constelação para mim, eu já é como tirasse com a mão. É muito imediato, porque eu estou inserida na terapia já nos últimos anos e é muito rápido. A pessoa que vem a primeira vez, eu tenho relatos de 2 dias, relato de 1 semana, relato de 2 semanas, 15 dias, né? Não vi depois de 1 mês, para mim é muito. Bert Hellinger, que é o criador do nome Constelação Sistêmica Familiar e dessa técnica, ele diz que até 2 anos pode vir. Então, o que quer dizer isso? Que a pessoa pode não estar preparada naquele momento, mas trabalhou, mexeu. Pode ser totalmente leiga nesse assunto terapêutico, mas ela se dispôs a estar no campo e ela ficou observando. E ela vai embora e isso fica no campo inconsciente dela sendo trabalhado. Então, segundo Bert Hellinger, pode demorar até 2 anos. Então, querendo ou não, a pessoa vai acontecer. Já mexeu ali, já vai acontecer. Eu brinco dizendo porque o que é o nosso campo inconsciente? É um conglomerado de átomos, né? Então, quando ele está todo bagunçado, imagina um monte de bolinhas todas bagunçadas, e nós pegamos o ponto certo e nós tiramos, botamos ordem naquilo ali. E o tempo vai fazendo as coisas se alinharem, aquelas monte de moléculas, vamos dizer, bolinhas de átomos, grosseiramente falando, vão indo para o lugar. Então, por isso, muitas vezes, eu estou estranha depois, eu estou meio zonza, meio estranha, eu já ouvi isso, mas passa. Eu digo, calma que passa. E passa, por quê? Porque foi mexido nesse campo de energia. Então, tem como alinhar. Antes tu comentou sobre as dores físicas, né? E fez esse questionamento. A dor física vem. Eu digo, vem vindo nos nossos corpos até atingir o meu físico. E dependendo da região, tem resposta. É só pesquisar. Eu tenho todos os livros da Cristina Cairo, mas eu até não uso, acabo pesquisando no Google o que vem a ser. Tem muito material dela, né? Tem. Ela é maravilhosa nesse sentido de... Ela é uma psicóloga, ela é formada no instituto dela, ela dá curso no Brasil inteiro, e ela é uma boa aliada para a gente estar se conhecendo, né? É um trabalho muito bonito. Então, ela trabalha toda essa parte física e te diz exatamente o que tu tem, e eu trato com constelação, né? Então, dou uma pesquisada no que a Cristina fala e dou uma... Bom, vamos trabalhar na constelação. E a gente trabalha. Então, são vários os temas. Para quem está nos assistindo, até questões profissionais, dinheiro, que é o relacionamento amoroso, isso é o básico que vem, as demandas maiores, né? E por trás disso, várias outras doenças, até doenças raras, né, Andresa? Nossa, muito. No caso de leucemia, como eu já presenciei. Síndromes, na própria constelação com quântica regressiva, né? Pode comentar um pouquinho dessa... Vamos deixar para... Não, até dá para comentar, para dar uma diferenciada. Porque foi assim. bem rápido o que vem a ser? Cura, né? Ok. A constelação sistêmica familiar é do Bert Hellinger, né? Bert, há mais de 30 anos, Bert faleceu no ano passado, em setembro do ano passado, aos 93 anos,
E Bert se dedicou a vida a estudos do ser humano e busca tudo mais. Mas lá no tempo de Platão, lá no tempo de Aristóteles, já se falava disso. Por isso que eu digo assim, a constelação sistêmica familiar, Bert deu uma técnica de alinhamento, mas o conhecimento é milenar, não é de agora. Lá de 1600, 1400, antes de Cristo e tudo mais. E a constelação sistêmica trabalha o karma familiar. Então, essa técnica, constelação sistêmica familiar, é de Bert, e nós honramos isso pelos estudos dele e sigo dentro do trabalho dele. E a constelação quântica regressiva é uma técnica que eu recebi como uma maneira de eu trabalhar, né? Ela é minha, estou dando a primeira formação agora para a turma 1, e com essa técnica, que vem a ser trabalhar o karma individual. Berto já tem, o instituto dele já tem mudado alguns conceitos, alguma maneira de lidar e abrir um pouco para esse lado espiritual. Berta e Sophie, que sua esposa, abriram um pouco mais, chamando de uma constelação transgeracional e tudo mais. Mas a constelação quântica regressiva, ela trabalha de uma forma com regressão no grupo. Então, a mesma maneira que nós temos com a sistêmica, colocando representantes para ser a nossa família, nós colocamos também representantes para representar as minhas dores, e eu a consigo alinhar de uma maneira de visualizar, por isso a regressão, né? A constelação sistêmica, eu sinto, eu percebo o campo. A constelação quântica trabalha o karma individual de alma, e eu visualizo, não visualizo? A Giane participa dos grupos, e eu acabo visualizando. Andresa, mas como? A nível espiritual, com o nosso terceiro olho, com o chakra frontal, que não adianta a gente dizer que não existe, que existe, porque nós visualizamos. Andresa, como tu fala com tanta certeza, por que eu visualizo, porque eu acompanho, porque o grupo sente, não é só eu. Nós estamos naquele campo de energia e é trabalhado. E numa noite, pode ser, por exemplo, o sábado lá, 14 constelações que nós temos naquele dia, nós trabalhamos tanto constelação quântica quanto a sistêmica. O campo é tão inteligente, é tão perfeito, que ele me leva a trabalhar com uma técnica ou ele me leva para trabalhar com a outra técnica. Então, não sou eu, Andresa, eu simplesmente sou a facilitadora do sistema. Eu sei trabalhar, mas eu facilito para que as coisas acontecem de uma maneira natural. Por isso que eu acabo colocando algumas posturas do constelador, né, na minha formação, porque nós temos que ter ética, postura e não querer atrapalhar o campo, deixar ele agir com naturalidade. Neste caso, podemos comentar um pouquinho daquela situação da leucemia, que marcou muito, um comentário, que a doença vem por algum motivo, né? Isso. Pode explicar um pouquinho daquele caso específico da leucemia? Isso. Eu tive uma cliente que morava em Portugal, ela é de Porto Alegre e estava morando em Portugal. E ela me procurou pedindo ajuda, porque ela tinha recém-descoberto que o filhinho de 3 anos estava com leucemia, né? E eles estavam com viagem para voltar para o Brasil, e ela descobriu a leucemia do pequeno dela. Um menino cheio de vida, um menino maravilhoso. E ao trabalhar com ela, mesmo à distância, que eu faço atendimento à distância, nós fizemos uma constelação, ela lá em Portugal e eu aqui, em Tubarão, e nós descobrimos falhas no sistema, né, questão de aborto, dores. E esse menino, ele trouxe a doença como uma forma de compensação. Então, como, por exemplo, nesse caso, ele teve um irmão que foi excluído do sistema familiar, ele teve um irmão que não era visto, e ele inconscientemente, honrando a falta do irmão, ele busca uma leucemia. Então, nós fizemos, não só eu, não só o nosso grupo, nós se juntamos a grandes profissionais e se juntamos para trabalhar sistemicamente e quanticamente. E foi muito bem sucedido. Ela, essa semana, me afirma de novo. O menino está curado, o menino está bem estruturado. Ela teve força, nós trabalhamos no grupo, ela, a mãe, né? A mãe dele, lembra? Sim, ela se mostrando de forte, ela se mostrando que eu vou conseguir. E quando nós trouxemos para a constelação, ela cai numa catarse de choro imensa pela dor de ver o filho assim. E nessa noite eu representei a doença, por isso que me chamou muita atenção, porque eu senti a necessidade de ficar perto do menino, a doença no caso. Isso, a doença. E depois de organizar todo o sistema,
eu senti no campo mesmo que eu deveria me afastar dele. E foi mágico isso. Na hora, a gente só relatou, né, para a mãe através do WhatsApp, enfim, a gente comentou o que aconteceu ali, o que precisava ser feito. E isso tudo foi feito. Então marcou muito forte, porque 2 semanas depois a Andresa passou para nós que teve o relato ali de cura. De cura, exatamente. Então, não são promessas, são realidades, são coisas nós que... estamos vivenciando muito isso, né? Por isso que assim, Andresa, de novo vocês vão falar desse tema, né? Trazer um lado sistêmico, isso muito me preocupa para não se tornar uma coisa maçante, chata, mas nós estamos trabalhando com tanta seriedade, com tanta doação, com tanto profissionalismo, justamente para estar ajudando. E o trabalho que eu tenho feito é para desmistificar superpoderes dos consteladores. Isso eu tenho trazido bastante para o grupo, porque eu sou um canal de ajuda aqui no Plano Terra. Claro que eu estudo, claro que eu invisto, claro que tenho conhecimento, tenho uma bagagem imensa hoje de experiência, mas nós precisamos ajudar e nos doar. Então, está muito moda constelação e tem vários valores exorbitantes porque virou uma renda mais fácil, né? E o propósito não é esse. E a pessoa que entra nesse propósito, ela não prospera. Não é isso que Deus quer de nós. Tanto que hoje nós vamos ter uma pessoa que nós vamos ajudar. Isso. Vai estar no grupo. E surgiu hoje à tarde. Isso. Eu disse, não, vem. Eu nem conheço essa pessoa e ela vai estar com a gente. É porque a gente se abre a isso, né? Claro que tem questões de valores que todo ser humano precisa e que a gente merece, porque tem muita entrega e doação, mas quem precisa a gente não deixa de ajudar. A Giane é prova disso. Nós estamos com um grupo na sexta-feira de noite lá em Tubarão que não tem custo praticamente. Nós nos doamos. Nós nos entregamos para um auxiliar o outro e acaba sendo um grupo que tem muita prática para formar grandes consteladores, mas grandes consteladores no sentido de ser humano que se preocupa com o próximo. É esse tipo de formação que eu trabalho, né? A Giane faz parte desse processo. Então, o nosso propósito de hoje é isso, falar um pouco da constelação e do que vai acontecer no Sangão toda segunda-feira. E fiquei o convite, a princípio no dia 16, então na segunda-feira, lá ao lado da empresa Salgados Engels, ou entre em contato comigo, 996-220664, ou com a própria Andresa. Quer deixar o teu telefone? Já está na tela. Está na tela. Está aqui embaixo na tela. Então pode tirar dúvidas, agendar. Então o grupo vai estar aí. E tudo para suprir essas demandas. Ralian, tem alguém aí? Vamos dar uma atenção para o pessoal que está em casa. Isso. Anderson José Abel. Bruno. Matiola é o apresentador do programa aqui, né? Um abraço, Bruno. Junto com o Cauã. Segunda, quarta e sexta, às 4h30 da tarde. Muito legal. Parabéns pelo trabalho. Deia Correia, um abraço, Deia. Cauã Quadra, boa noite. Alexandre Brina, obrigado pela participação. Jussiane Bartosiak. Claudeci Silva. E o Claudeci dando boa noite aí pra gente. Boa noite, Claudeci. Então, espero que tenha gostado, tenha feito sentido aí para vocês. Isso. Tem mais alguma questão que queira colocar? Isso, convidar, né? Convidar o máximo de pessoas possíveis para entrar dentro do nosso propósito, que é realmente ensinar as pessoas a serem, né? A serem. A não terem. O terem é uma consequência de um trabalho muito bem feito. Então, convidamos já para agora, nós estamos indo para esse encontro prático do que nós estamos falando aqui, começa a prática hoje, e o nosso próximo encontro vai ser na segunda-feira, dia 16 de março. Isso. À disposição. Então, boa noite para vocês que estão nos assistindo. Muito obrigada. Boa noite também para a Lenise, né, que está em casa assistindo. Beto, Ralho, nossos agradecimentos e até o próximo programa. Até o próximo programa. Boa noite. Obrigada, Andresa. Obrigada, Gi.